Então, eu falo que a nossa área sempre tem que ter um pouco de tudo. Então, ter essa característica de quem você precisa ter na sua equipe para que o todo, o resultado, o todo Uhum. acontece. Então, assim, a Elis, o Bruno não vai conhecer tudo, mas a gente vai começar a trazer pessoas e você tem que ser inspirador para aquela pessoa. Sim. Eu falo assim, na nossa área, que você falou que você começou em call center, é uma área de entrada. A área de atendimento é uma área de entrada. Só que você tem que estruturar muito bem, porque se for tudo área de entrada, você não vai fazer brilhar. Então você vai ter realmente a área que eu falo que é a área tática, a área de atendimento, ali o primeiro nível, o segundo, o terceiro nível de atendimento, mas você vai precisar ter as áreas estratégicas. Você vai precisar ter uma área operacional, vai ter que ter uma área de indicadores. Então, assim, você tem que começar a criar estratégias, que esse foi o grande boom dessa área ultimamente. Quando a gente fala de ferramenta de CRM, que é uma dessas fortalezas aí. Sim. Eu não sou uma pessoa que vou desenvolver uma ferramenta de CRM, mas eu vou usar. Agora, como que eu chego para o Bruno e falo assim, qual ferramenta que eu preciso? Como que isso traduz? A minha tradução, a minha linguagem tem que ser boa. E eu falo assim, vai ter muitas pessoas que chegou em mim e falou assim, Elis, eu não quero ser promovida, eu quero ser assistente, eu gosto de ser assistente, eu não quero dar o próximo passo. Por mim, eu ficava aqui o resto da vida. Eu falei assim, ok, a pessoa se surpreendeu. Mas para você ser assistente o resto da sua vida, que é muito longa ainda, eu já passei por isso, você vai ter que ser o melhor assistente. Você vai ter que estudar para sempre estar se atualizando. Porque quando uma pessoa chegar um entrante, um novo assistente, quem vai ser a referência dele? Uhum. Você. Então, não tem problema nenhum você querer ser assistente o resto da vida, ser auxiliar, ou você querer ser o presidente. Mas em tudo que você for fazer, você seja referência. Isso você morre. Você vai morrer numa presidência como você vai morrer numa Sim. assistente. Estagnar, né, a Eu pessoa. acho que esse é o grande ponto aí que faz com que você gostar de gente. E não é só no ambiente de trabalho. É onde você tá, você gostar de gente. Olhar no olho, pegar na mão, enfim. Isso, e falando de CX, de logística, né? Na sua opinião, as duas andam juntas? Sim, sim. Andam muito juntos. Porque hoje, se você pegar os grandes players de e-commerce, por exemplo, no Uhum. mercado, né? O que é o e-commerce? Atendimento e entrega, operação. Sim. Tem É que ser um isso. ótimo atendimento e uma ótima entrega também, né? Uhum. Então, assim, não tem como andar separado. E precisa existir uma governança. Eu defendo muito uma forma de trabalho que se chama governança, né? Onde está a governança? A governança tem que estar numa área que defenda os valores da empresa. Que ela seja uma área que ela seja isenta. E eu acredito que essa área isenta é a área de CX, a área de atendimento. Então, eu falo muito em governança. Então, Uhum. você vai criar um sistema de vendas, ok, a área de TI, a área de vendas vão estar com a cabeça. Mas quem faz todo o mapeamento da jornada, quem está ali na linha de frente, a gente pega as empresas que saem na frente, elas pegam esses dados e transformam esses dados para dentro de casa. Eu falo sempre assim, eu não precisamos ter alguém de CX, alguém da experiência do cliente, alguém da jornada do cliente em todos os projetos. Você vai fazer uma venda, quer uma venda bem sucedida? Traz alguém que entenda do cliente. Porque a dor do cliente, que já está acostumado a ouvir, ou não, até a expectativa do cliente. E fala assim, isso é funcional? Porque quando você pega um projeto, eu já participei de projetos assim, um novo cliente, vamos iniciar uma operação no novo cliente. Fizeram tecnicamente muito bem. Na hora que foi colocar em prática, uma área não falou com a outra. Elas foram se Uhum. encaixando. Não quiseram, elas nem se encaixaram. A área de operações entregou uma coisa, a área de finanças outra, a área de TI entregou, né? Tá, isso se encaixa. E o cliente queria um lead time, isso real, tá? Ele queria um lead time de 48 horas. Nós estávamos fazendo em 8, Nossa. que era 2 dias. E assim, no contrato eram 2 dias. Para fazer esse processo do cliente, eram 2 dias. E no final, esse processo, no dia a dia, ele deu 8. A satisfação do cliente vem lá embaixo, reclamações e tudo mais. Então, assim, é viável, porque é melhor você chegar para o cliente e falar assim: olha, eu não. 2 é horrível, Uhum. 8, desculpa, 2 é o sonho, 8 é horrível, mas eu consigo fazer 5. E depois 5 vamos buscar o melhor. Porque no mercado realmente ninguém ia conseguir fazer naquela época em Uhum. 48 horas. Mas 8 também era com muita dor, com muito erros no meio do caminho.
mas faltou essa liga, sabe? Então, assim, tá, finanças, você está olhando isso aqui, mas para o cliente, como a gente falou assim, existem as customizações, a gente não vai conseguir customizar tudo, mas assim, tá, o que que eu faço para melhorar? Não seja nem tão custo, porque tudo tem custo também, Sim. mas que eu vou ter que equilibrar. Então, esse é um grande ponto aí que as áreas de operações e as áreas de atendimento e experiência, porque a gente constrói. As empresas também que saem na frente têm que ter a jornada do cliente muito bem escrita, muito bem mapeada. Existe uma metodologia, né, que eu falo que é o ciclo de vida, a gente fala que é o ciclo do pedido do cliente, porque o cliente ele tem um ciclo, ele vai te pedir alguma coisa, ele vai comprar alguma coisa de você, isso tem um ciclo, que pode ser um ciclo que ele vai ser diário, né, quando acontece com o e-commerce, pode ser um ciclo que ele vai ser semanal, um ciclo de um projeto que é uma vez por ano de acontecer, mas tudo tem um ciclo. Quais são os pontos de contato nesse ciclo? Porque o que você tem que fazer bem é todo o ciclo. Então, tem ciclos que acontecem com 5 pontos, tem ciclos que eu já medi que tinham 23 pontos de contato durante para entregar. Então, se você não colocar esses pontos muito bem medidos de contato que o cliente vai ter, e aí sim automatizar um pouco para ele não sentir esses 23 pontos, porque Uhum. ele quer fazer o pedido, seja um pedido, e dá para transformar isso em e-commerce, dá para transformar isso, quando a gente estava falando da parte de medicina, né, parte médica de um hospital. Você entra no hospital, você quer sair sem dor, né? Isso. Isso é um ciclo. Então você vai passar, você vai chegar no hospital, você vai passar pela recepção, Triagem. pela triagem, né? Uhum. E no final você só quer entrar, ser atendido e sair sem dor. Mas você tem vários pontos de contato. No e-commerce, você entra numa plataforma lá, faz seu pedido, paga, você vai esperar a entrega. Mas tem vários pontos de contato lá dentro. E assim vai, de indústria, né, que tem um B2B, e de uma indústria para outra, quais são os pontos de contato? Que também importa. Tem uma pessoa lá, tem um comprador fazendo um pedido Uhum. para atender uma máquina que pode parar. Quais são esses contatos? Então, a área de serviço a cliente, ela tem que fazer essa jornada, ser a responsável para otimizar para o cliente sentir quanto menos essa jornada. Sim. E trazendo sobre essa visão de tecnologia, né? Que é uma opinião que eu tô bem curioso de saber a sua opinião, ele sobre, né? A gente fala muito sobre a questão de tecnologia. Hoje, estava até vendo ontem mesmo um vídeo, né? Falando sobre a evolução da IA, sobre antes um vídeo que é um vídeo do Will Smith lá comendo macarrão, aí depois foi evoluindo e hoje basicamente é um filme, né? A IA consegue transformar um filme em imagens